Bem, um outro método que a gente pode imaginar ou pode utilizar seria o método ondulatório, mas muita gente confunde o método ondulatório com periodização ondulatória, são coisas diferentes, tá bom? Para dar um fundamento inicial para vocês do porquê usar o método ondulatório, eu vou trazer essa revisão de literatura, que ela vai falar das diferenças nas adaptações neuromusculares para as zonas que usam baixo peso e altas reps, ou zonas de treino com carga alta e menos reps. Aquela famosa disputa metabólico, tensional, eu nem uso esses termos porque eu não sou muito fã desses termos, mas aquela história, carga alta, menos reps, ou menos carga e mais reps. Bom, quando a gente olha para a força muscular, a gente percebe que realmente, né, não sei se fica claro para vocês, ó, cada nome aqui é um estudo e a última linha é a soma de todos os estudos. Você consegue ver que está tendendo mais para o lado direito, não está? Ou seja, se eu pensar em força, cargas mais altas estão favorecendo o ganho de força. E eu acredito que isso aqui é verdadeiro principalmente para treinados. Para destreinado, não. Para destreinado, eu nem acho necessário você usar cargas altas. A zona tradicional de treino ela já proporciona ganho de força máxima. Mas para treinados, eu acho que isso aí está bem claro, tá bom? Quando eu estou falando da zona mais pesada, eu estou falando de uma carga que não te permite fazer mais de 6 reps, tá? E quando eu estou falando da zona mais leve, eu estou falando de uma zona que você passa de 15 reps. Tudo bem? Ou seja, se a gente fosse pensar em zonas, a gente não estaria pensando tanto nessa zona aqui, ó. A gente estaria pensando nessa e estaria pensando nessa, ó. Deu para entender? Aqui mais resistência de força e aqui mais força máxima. É isso que ele está comparando lá. Tá claro para vocês isso? Tá. Quando vai para hipertrofia, ó a bagunça. Você vê que já fica mais difícil criar uma tendência, né? Você vê que as bolinhas, ó, elas estão muito perto do centro. Ou seja, esse foi um dos primeiros estudos, dos tantos atuais, né? Depois vieram vários, depois desse daí, mostrando, na verdade, que a hipertrofia não tem uma zona específica. Eu consigo hipertrofiar nas três, ó. Então, ó, da mesma maneira que eu coloquei aqui, que aqui é resistência de força, aqui predominância de força máxima, se eu fosse usar o H para hipertrofia, eu diria que aqui é hipertrofia, aqui é hipertrofia e aqui é hipertrofia. Qual que é aquele lá? O estudo do Shank, né? Quando você pega cada um desses, alguns deles têm detalhes metodológicos, tipo carga utilizada, intervalo de descanso, porque se você for ver na prática, quando você for usar uma carga mais alta, em tese você teria que permitir um intervalo mais longo para permitir mais carga e vice-versa. Aí você vai ler cada um desses estudos, alguns deles não tem controle nutricional, outros têm. Então você tem que, assim, a minha conclusão com vocês aqui, ela é baseada na ideia geral. Somando toda a leitura desses artigos e a própria revisão aqui, eu diria que realmente não tem vantagem. Não adianta eu ter um estudo com problema metodológico que mostra vantagem para carga alta, sendo que todos os outros não mostram. Sim? E às vezes não é má intenção do autor não mesmo, é que o paper tem limitação mesmo, tá? Eu mesmo já tive que fazer estudos em que eu queria fazer controle nutricional, mas as pessoas não aceitavam fazer. E aí eu não tinha como fazer, tá? O importante é o cara que escreve deixar isso claro. Olha, o estudo foi feito, foi assim e tal, nós tivemos esse e esses problemas. Todo final de artigo, penúltimo parágrafo, tem uma coisa chamada limitações do estudo. Todo autor que escreve, ele deveria fazer o penúltimo parágrafo, limitações do estudo, para que vocês que estão lendo, ao ler o artigo inteiro, no final tenham consciência dos problemas que o metodológico que aquele artigo tem. Para você não sair a ferro e fogo assim, né? Tá? Beleza. Pensando que não há uma zona específica de hipertrofia,
eu diria que o método ondulatório cai como uma luva. Então lembra, aqui nós não estamos falando de periodização ondulatória, nós estamos falando do método de treino ondulatório. E a ideia do método de treino ondulatório, ela recai sobre as últimas recomendações para hipertrofia, que é, para quem tem um bom condicionamento físico, dá para misturar as zonas no mesmo treino, e não necessariamente fazer apartado. Você até pode fazer apartado, se quiser, tipo periodizado, com blocos, mas se você quiser ter no mesmo treino as zonas extremas, no mesmo exercício, é uma possibilidade. Aí é o que o método ondulatório advoga. Por exemplo, o que ele vai pegar aqui? Em tese, você vai pegar uma série, colocar uma carga mais pesada, que não te permita passar de 6 reps. Tudo bem? Foi no seu limite, parou. Você não vai transitar direto para de 15. Você vai parar, vai dar lá 2 minutos de descanso. Você vai decrescer a carga para um peso que te permita passar de 15. Aí a segunda série desse mesmo exercício que você vai fazer já não vai ser a série de 4 a 6 RMs. Vai ser a série de 15 a 20. Fez essa série, foi até a falha, parou, descansou 2 minutos de novo, tornou a aumentar a carga. Aí você faz uma pesada, uma leve, uma pesada, uma leve, uma pesada, uma leve. Esse se chama método ondulatório. Não é periodização ondulatória, é um método ondulatório. Beleza? Quando que eu gosto de aplicar esse método? Em especial, quando eu pego clientes, ou no meu caso agora, atletas, né? Que estão a vida toda aqui, ó. E é bem comum, vocês concordam comigo? O pessoal pensando em hipertrofia passa a vida inteira usando a zona de 8 a 12. Isso é muito comum. E aí, para dar um choque, tirar o cara daquela estabilidade, eu posso trabalhar um exercício do treino ou até outros. E até aqui como dica, você pode fazer tudo isso em um exercício. Só que aí aqui vale a contagem, né? Se você fizer tudo aquilo ali em um exercício, por exemplo, tudo aquilo ali no leg, você vai ter só no leg já 8 séries. E se você programou para o seu treino, por exemplo, 16 séries, você vai conseguir naquele treino lá fazer só mais 2 exercícios, cada um com 4 séries. Todo mundo entendeu? Por exemplo, eu pego aqui, ó, vou ter extensora com 4 séries e vou ter, sei lá, o afundo com 4 séries. Aqui, ó, 4, 4 com 8, 16 séries. Então você tem que ficar ligado que se você usar o método ondulatório e se você usar naquela modelagem ali, uma coisa que você vai se obrigar é diminuir o número de exercícios do treino. Ou seja, você ganha em volume no mesmo exercício e perde diversidade biomecânica de exercícios. O que você poderia fazer se você quiser continuar aplicando o método ondulatório sem perder a diversidade de exercícios? Corta no meio. Pega essa onda aí, corta ela no meio, coloca metade dela no leg, metade dela no agachamento, metade dela na cadeira extensora, aí acabou o teu problema. Tá? É uma opção. Não vejo problema de você usar 8 num exercício só, se aquele for o exercício do seu maior interesse. O exemplo que eu dei da cadeira extensora, o meu problema é a porção distal do quadríceps. Tudo bem, vamos adicionar isso daí. Fazer as 8 séries na cadeira extensora, se for o seu objetivo. Por exemplo, fazer 8 séries na flexora, dessa forma. Eu não sei se vocês já tentaram fazer isso alguma vez numa flexora, mas, cara, vocês vão ficar com o posterior de coxa bem abalado por muitos dias, tá bom? Eu não recomendo muito fazer isso em exercício de peso livre, não é porque eu não goste, é porque no peso livre você vai começar a usar a musculatura acessória. Você vai fazer no agacho, vai começar a doer a lombar. Você vai fazer no supino barra, vai começar a doer o ombro. Agora, se você tiver uma técnica excelente, talvez você consiga. Ou às vezes você treina num local que não tem máquina nenhuma, você treina num local que não tem muito acesso ao equipamento, não vai te impedir de fazer. Mas, por exemplo, se você for fazer isso aqui no stiff,
A chance de você sentir mais a lombar do que outra coisa é grande. Tá? E você tem que pensar nisso. Até porque você vai ter pelo menos 4 séries de força lá, né? Tá? Quando você tem pessoas ou clientes de vocês que já fizeram, por exemplo, 4 semanas fazendo leg 15 a 20, depois 4 semanas fazendo leg 8 a 10, depois 4 semanas fazendo leg 4 a 6. Esse é o cara que está eleito para fazer isso aqui. Você não pega um cara que não fez essas zonas separadamente e coloca todas elas junto. Deu para entender? Ou seja, para você aplicar um ondulatório assim, você tem que ter critério. Eu tenho que criar uma condição física para fazer um método. Por exemplo, eu não usaria método ondulatório com uma pessoa que tem menos de 1 ano de academia. Seria um critério. Teria que ter mais de 1 ano, teria que ter feito já essas zonas de treino todas separadamente, em blocos, para um dia eu chegar e falar, agora eu vou juntar tudo. Um dia eu fiz isso numa atleta, já uma atleta bem condecorada de bodybuilding, ela era muito treinada. Eu peguei ela e falei assim, olha, vou fazer com você aqui um treino que você está desacostumada. Ela, nossa, mas eu vou fazer 15 a 20 reps, 6 reps. Cadê o 8 a 12? Eu falei, é isso que eu não quero que você faça. Você está fazendo isso daí faz anos. Rapaz, a menina falou que ficou 7 dias dolorida. Ou seja, certamente a gente tem que avaliar que ao trazer essa abordagem, ela vai ser bem pancada para a pessoa pelas primeiras vezes. E aí, com o tempo, você vai adaptando. Mas é bem difícil. E lembrar também que, apesar de você usar séries pesadas, você vai despriorizar a carga. Porque você vai fadigar tanto. Vocês vão ver, eu vou fazer isso aqui na prática com vocês. Quando você vai na 3ª para a 4ª série, você já está acabado já. Você não aguenta fazer quase mais nada, mesmo que eu te dê 2 minutos de descanso. Vocês vão perceber que dificilmente a pessoa consegue sustentar a carga que ela fez na primeira de 6. Porque as de 15 a 20 vão fadigar você demais. Então, quando você opta por esse método, você aceita que vai se prejudicar ao longo das séries. Quando eu falo se prejudicar, vai cair a carga. Você aceita. Até porque você tem que considerar que você está fazendo 8 séries, né? Não tem como você não fadigar ao longo do tempo. Tá? Algumas pessoas gostam de chamar esse método de 6-20. Eu não gosto de chamar de 6-20, porque daí você assume que vai ser 6 e 20. E eu não entendo que vai ser 6 e 20, eu entendo que vai ser abaixo de 6 e acima de 15. Podendo ser 17, 18, 21, não importa. Por isso que eu não curto muito a ideia 6-20, porque 6-20 você entende que vai ser sempre o mesmo número de reps em todas as séries e eu não acho que isso vai acontecer na prática. A gente vai fazer na prática, vocês vão me dizer se é possível manter o número de reps iguais. Vocês vão perceber que dificilmente vai ser, tá? Mas eu gosto bastante desse método aqui, tá? Tá bom? Se no mesmo treino vocês quiserem, por opção, ter carga alta, então pegue o exercício que vocês querem ter carga alta, faça ele primeiro com um modelo tradicional ou com uma pirâmide crescente e depois você entra com o ondulatório. Vocês vão perceber que depois do ondulatório não sobra muita coisa para a pessoa fazer, que ela não aguenta, tá bom?